Hoje nós vamos falar sobre a questão étnico-cultural. Em primeiro lugar, vamos ver o que significa etnia. Etnia significa grupo social, pessoas que compartilham cultura, origens e história. A etnia ou o grupo étnico, divide uma uniformidade cultural com as mesmas tradições, conhecimentos, técnicas, habilidades, língua e comportamento. Então, a palavra etnia, ela é de origem grega, que significa povo. Refere-se a indivíduos com características específicas que se materializam em costumes, em línguas, religiões, origens demográficas e etc. Para alguns pesquisadores, a etnia ela é marcada pelas propriedades genéticas, definindo as concepções de raça e cultura. Diferentemente aí da etnia, as noções de pertencimento e identidade são construções sociais. Os sujeitos eles se reconhecem em um determinado grupo quando entram em contato com outros dissemelhantes, distintos. Esse novo contato, ele com pessoas distintas, ele pode gerar repúdio a essas diferenças, convicções de superioridade, e, consequentemente, geram conflitos que se desencadeiam aí em genocídios, morte de pessoas de uma mesma classe. Ao conseguir sua independência do Sudão em 2011, o Sudão do Sul se tornou o país mais jovem do mundo. Entretanto, conflitos étnicos na região Nordeste, datando desde 2011, e uma guerra civil impulsionada por uma disputa política no final de 2013, somaram-se aos percalços históricos e geopolíticos de um país sem acesso ao mar, dificultando ainda mais sua luta pela paz e estabilidade. Os conflitos étnicos são divergência entre indivíduos, grupos ou sociedades com propriedades religiosas, raciais, políticas, culturais e territoriais diferentes. O termo conflito étnico, ele identifica qualquer conflito que tenha em sua essência um choque de pessoas com origens religiosas, raciais, culturais ou geográficas diferentes da sua. Então, o enfrentamento violento está sempre presente e, por vezes, as ações são tão extremizadas que violam as determinações do Código de Guerra. É o caso do genocídio, que leva à morte milhares ou milhões de pessoas no mundo, sem distinção entre civis e militares, homens, mulheres ou crianças. Em alguns casos, especialmente no Oriente Médio, o termo conflito religioso ele é usado no lugar do conflito étnico. Por quê? Porque os motivos religiosos são bem mais destacados em relação aos demais. Os conflitos étnicos, eles não são um fenômeno atual, eles ocorrem desde o início da evolução da humanidade. Então, esses embates, eles fazem parte da história da humanidade, suas lutas por sobrevivência. Etnias foram extintas ao longo de toda a humanidade em prol de diversos pretextos, como a expansão e domínios de territórios, o acúmulo de riquezas, doutrinação religiosa, entre outros. Recentemente, muitos cientistas eles passaram a defender a ideia de que foi em meio a uma guerra étnica que o Homo sapiens extinguiu o homem de Neandertal, sucedendo-o aí na linha evolucionária da espécie. Então, confrontos desse tipo, em que determinada etnia se sobrepõe a outra, são encontrados em diversas passagens históricas, como durante a expansão do Império Romano, as cruzadas na Idade Média e os massacres nazistas que aconteceram aí na Segunda Guerra Mundial. Então, esses conflitos, eles podem surgir dentro de um grupo racial distinto. Por exemplo, nós temos a questão da segregação entre brancos e negros nos Estados Unidos,
ou em ciclos como os mesmos viés religiosos nas etnias diferentes. O continente europeu ele já foi palco aí de diversos conflitos étnicos, conflitos aí que tiveram grandes repercussão aí mundialmente, né? Então nós tivemos a Guerra do Kosovo, nós tivemos na Bósnia o conflito da Bósnia, nós tivemos conflitos do Cáucaso, nós tivemos a questão basca, né? Que na verdade ocorre ali na Espanha. Então a Espanha ela apresenta duas grandes nações além dos espanhóis, né? Dispostas em seu território. Nós temos ali na Espanha os catalães e temos os bascos. Ambas desejam a formação dos seus respectivos estados nacionais, com a diferença de que entre os bascos existem ações e programas separatistas mais radicais, tá? Posteriormente nós vamos falar aí sobre essa questão basca. Nós temos aí a questão irlandesa também, né? O conflito na Irlanda do Norte, ela se estende desde o século XX, com a população da Irlanda. Ela inicia inúmeros protestos com a dominação do Reino Unido sobre o país. Então, com isso, a ilha ela foi dividida em Irlanda e Irlanda do Norte, sendo que a Irlanda do Norte ela ainda está sob o domínio britânico, certo? Então nós temos também conflitos na Ásia, tivemos conflitos na China, Filipinas, Sri Lanka, Indonésia, Caxemira, a questão curda, né, dos curdos. A Caxemira, gente, o que significa Caxemira? Ela é uma região montanhosa localizada ao norte da Índia e a nordeste do Paquistão, e ela tem sido alvo de disputas entre Índia, China e Paquistão desde 1947. Então, após lá o fim da dominação colonial imposta pelo Reino Unido, tá? E os curdos, eles são atualmente conhecidos por formarem a maior nação sem pátria do mundo. Trata-se de uma etnia composta por mais de 40 milhões de pessoas que habitam regiões como o Iraque, o Irã, a Síria, a Turquia, e eles sofrem duras repressões desses países onde eles habitam, certo? Então, lá no Iraque, na época da ditadura do Saddam Hussein, Saddam Hussein executou milhares de curdos. E na Turquia, eles também sofrem muita repressão do governo, que teme aí a perda do seu território. Então, na próxima aula, veremos também um pouco mais sobre esse assunto. E na África nós tivemos aí muitos conflitos étnicos. Nós tivemos conflitos no Mali, em Angola, Chifre da África, Nigéria, Sudão, Burundi, Congo, Ruanda. Então, a África, ela sempre foi palco de conflitos étnicos ao longo da sua história, tá? Principalmente depois da partilha do território africano pelas potências europeias, que as potências foram dividindo todo o seu território sem levar em consideração as etnias que estavam ali. Por exemplo, o Sudão, ela é composta por mais de 200 etnias vivendo no mesmo território, e todas elas disputam o poder daquele território, certo? Na Ruanda, por exemplo, a Ruanda foi palco de um dos principais conflitos étnicos no continente africano, no ano de 1994. Foram 100 dias de conflitos e cerca de 800 mil pessoas da etnia Tutsis foram brutalmente mortas pelos Hutus. Então, esse foi considerado um dos maiores genocídios do mundo, tá? Essa luta sangrenta entre Hutus e Tutsis. Os Hutus, eles não levavam em consideração a questão se era mulher, se era criança. Eles queriam dizimar totalmente a etnia dos Tutsis.
Nós tivemos no Sudão o conflito de Darfur, né? Darfur é uma região localizada na porção oeste do Sudão, que é um país aí africano, né? Nesse local ele ocorreu desde 2003 uma dura guerra civil entre os povos islâmicos e os não islâmicos, né? E o governo sudanês ele vem apoiando o grupo miliciano árabe denominado Janjaweed, que vem perseguindo e aniquilando os povos não arabizados, né? Ou os árabes, os não muçulmanos, que lideram uma resistência armada. Posteriormente também vamos ver um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, no Oriente Médio nós também tivemos vários, ao longo de toda a história bíblica, nós tivemos vários conflitos étnicos, conflitos sobre, de acordo com a cultura. Aí eu coloquei alguns exemplos, como Afeganistão, nós temos conflitos bem recentes aí na Síria, Irã, Iraque e Palestinas, tá? Palestina. A questão da Palestina, ela é bem antiga, tá? O conflito entre israelenses e palestinos dura mais de 70 anos, sendo que a cidade de Jerusalém é o principal foco aí de disputa, né? Ambos os povos creem que essa região é sagrada e reivindicam ela como capital. Mesmo com o acordo de paz de Oslo, né, na qual a Palestina reconhece os direitos de Israel, a repressão de um lado para o outro não cessou. Então, de acordo com as organizações das Nações Unidas, essa guerra ideológica e religiosa, né, já matou mais de 400 mil pessoas. E os sobreviventes, eles são obrigados a fugir, contribuindo ainda mais com a crise aí dos refugiados do mundo, tá? E às vezes, gente, um conflito, ele não é apenas étnico, podendo estourar por várias razões étnicas e ser continuado por conta de sua resistência à dominação. Então, nesse caso, não se trata apenas de uma questão de etnia, mas sim de cultura, tá? Aí na imagem vocês têm aí uma foto de uma cidade da Síria, onde já foi devastada aí, por conflitos aí internos desse país, ok?